E aí, turma, vamos para mais uma aula. Então vamos falar hoje sobre a região do Extremo Oriente, onde desenvolveram duas grandes civilizações na antiguidade, os chineses e os indianos, que deram origem atualmente aos países mais populosos do mundo, que é justamente a China e a Índia. Vamos falar inicialmente sobre os indianos. A região da Índia começou a ser habitada ainda no período paleolítico, né? Por volta do terceiro milênio, chegou os povos chamados Mergades, que acabaram dando origem a uma civilização das mais antigas da Índia, que é a civilização Harapense. Então vamos falar sobre essa civilização Harapense. Ela tem muito a ver com a civilização egípcia, ou seja, ela era uma civilização urbana, né? Morava na cidade e tinha como base econômica a agricultura. E essa agricultura dependia da cheia do rio Indo, né? Então aquele processo de enchentes, fertilização das terras. Com isso, a agricultura era uma atividade econômica muito importante e lá cultivavam cereais, né, o centeio, a cevada, frutas e outros produtos. Praticavam também o comércio de artesanato de ouro, de marfim, né, de prata. Então, no caso, tinha uma economia bem diversificada. A principal cidade deles era a cidade de Harappa, né, que era uma cidade que tinha um sistema de defesa com enormes muralhas e também tinha sistema de esgoto. Alguns grupos chamados Dravinianos chegaram na região, né, tentaram ficar fixados na região e, a partir daí, começaram a tentar conter a invasão de outros povos, só que não conseguiram. Então, por isso que a Índia é formada por vários povos diferentes e isso gera uma série de confusões. Vamos falar agora sobre o período védico. Então, o período védico é o período onde os arianos dominaram a região. Os arianos é um povo originário da região da Rússia e invadiram a região da Índia e também a região da Pérsia. Esse povo, que era um povo nômade, que vivia do pastoreio, eles tinham uma tecnologia militar. Por isso não foi difícil conquistar essa região. Então eles usavam arma de bronze, arcos, carro de combate de 2 rodas. Com isso tiveram vantagem sobre os povos da região, que eram mais atrasados. Formaram pequenos reinos no vale do rio Ganges e aos pés das cordilheiras do Himalaia. Vamos falar agora sobre a religião brahmanista, que depois passa a chamar hinduísta, que é uma religião politeísta, onde prega a existência de vários deuses e um sistema de castas. O sistema de castas, ele dependia da questão do nascimento, né? Então, dependendo da casta que ele nascesse, ele ia permanecer. E essas castas, elas surgiram da divisão em relação ao deus Brahma, né? Então, a partir do deus Brahma, a classe foi dividida em 4. Vamos falar então agora sobre essas castas. A primeira casta, a mais poderosa, a que comandava, eram os Brahmanes, que era justamente os sacerdotes que cuidavam da questão do ritual, né? Toda aquela questão ali. Então era o grupo mais poderoso, teria saído da boca do deus Brahma essa classe social. Depois vinha os Kshatriyas, que era a elite guerreira, né? Gostava da administração e da política, viviam da renda de suas terras, que teriam nascido do braço do deus Brahma. Posteriormente, tinha os Vaishyas, que eram os camponeses, artesãos e comerciantes, tá? E depois nós tínhamos, né, lá de baixo nós tínhamos os Sudras, que eram os servos que teriam surgido dos pés do deus Brahma. Além disso, tinha um grupo que estava fora desse sistema de caste, que era discriminado, chamado Dalits, né? Então era chamado de impuros, era marginalizado, tá? Esse sistema de castas durou na Índia até o ano 1947. Você sabe que nesse ano ocorreu o quê? Ocorreu a independência da Índia. Então, com a independência da Índia, esse sistema de castas foi abolido. Inclusive, em 1997, o presidente eleito era desse grupo dos Dalits. Tá? A religião deles era baseada no Trimurti, quer dizer trindade, ou seja, Brahma, a divindade suprema, Shiva, a transformadora, e o Vishnu, responsável pelo universo. O avatar do Vishnu era justamente Krishna, né? Considerado o deus mais popular, mais conhecido lá da Índia. Além disso, havia outros milhares de deuses, né? A escrita sagrada era chamada de sânscrito e existiam os Vedas, que eram os textos sagrados e mais antigos lá da Índia. Agora vamos falar sobre algumas outras religiões que surgiram na Índia. A primeira delas, vamos falar sobre o budismo, né? Então, o budismo ela foi fundado por um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Era um cara rico, né? Príncipe, vivia no bem bom ali. E um belo dia ele saiu do palácio e aí começou a ver a questão de sofrimento, pessoas doentes, né? Pobreza e tal. Então ele resolveu
abandonar tudo isso e viver uma vida bem simples, de meditação. E aí ele conseguiu atingir a iluminação e se tornou o Buda, tá? Essa religião ele era contra o sistema de castas e contra o brahmanismo. Na sequência, a gente vai falar sobre outro grupo chamado Jainismo, parecido um pouco com o budismo, né? Eles também eram contra o sistema de castas e eram contra o brahmanismo. Então, o que esse grupo pregava? Eles pregavam também a não violência, uma vida de pobreza, né? Inclusive o seu criador, Mahavira, foi um contemporâneo do Buda, né? Então eles pregavam toda essa questão aí. Inclusive esse grupo influenciou bastante um grande líder da Índia, que foi o Mahatma Gandhi, né? Então Mahatma Gandhi, que foi a pessoa que, usando a prática da não violência, lutou pela independência da Índia, né? Lutou através de reivindicações, já que ele pregava a não violência. Por quê? A Índia tornou-se uma colônia inglesa após a Guerra do Sipaio, né? Então, com isso, tornou-se uma colônia. E essa dominação durou até o ano de 1947, quando a Inglaterra, os britânicos, reconheceram a independência da Índia. Tá? Então, aí, 47, a Índia se tornou independente. Vamos mostrar alguns fatos importantes sobre a Índia. Outra coisa que surgiu na Índia foi a yoga. É um conjunto de técnicas para atingir o samadhi, que é o quê? Total concentração da mente em união com o cosmos. Outra coisa que eles se destacaram foi na matemática, que era o algarismo hindus, né? Depois chamado algarismo arábico. Um elemento para o zero. Na medicina, destacada a medicina ayurvédica. Outra coisa, na Índia também tem a religião islâmica, né? Aquela que adora o deus Alá e o profeta Maomé. E isso também é uma das causas de vários conflitos que ocorrem ali na Índia, como a briga pela região da Caxemira. Enquanto os norte-americanos têm lá o seu Hollywood, né, que faz vários filmes, né, várias dramaturgia, vários filmes de ação e tudo mais, lá na Índia eles têm o cinema, né, destaca o seu Bollywood, né, que é bem mais modesta, mas também se destaca bastante. Então você estudou hoje a importante civilização indiana. Valeu, moçada, até a próxima.